Bem, pessoal, boa noite. Como já falei anteriormente, né, meu nome é Luiz Gustavo, né, sou estudante do curso de Licenciatura em Computação do Campus Colinas, IFTO. Estou cursando atualmente, né, o sétimo período, e agora para o oitavo. Era para estar no oitavo, mas devido à pandemia, foi um pouco, atrasou um pouco para poder chegar ao oitavo, mas está indo. Vou ligar a câmera para vocês puderem me ver, porque eu acho que o Moreira conhece, né. Vou compartilhar aqui os slides para poder a gente começar a apresentação, tá ok? Beleza. Vocês estão conseguindo ver meus slides? Aqui, workshop Python, inteligência artificial. Tá carregando. Que apareceu. Apareceu? Obrigado. Por que o meu não tá em tela cheia? Agora eu carreguei, pessoal, em tela cheia. Eu vi um pessoal comentou no áudio. Bem, vamos explicar. Bem, eu sou estudante, como eu falei, de licenciatura em computação, né? Só que não é o único curso que eu fiz, eu sou técnico agropecuário, pelo IFTO também, Campos Colinas. Então, eu sempre gosto de trabalhar na área de desenvolvimento de software voltado para a área de agropecuária, entende? Então, é uma área que eu gosto. E, basicamente, esse workshop, né, de Python, é inteligência artificial, né? Eu tive a ideia de fazer, o homem me convidou para participar, se eu tinha uma ideia, então eu pensei nesse tema, como eu vi que o tema do evento tem a ver com inteligência artificial e indústria 4.0, eu pensei em ligar essas duas coisas, o Python, que é uma linguagem de programação simples, poderosa, nem pelo fato de ser simples, ela não deixa de ser produtiva, ou que não tenha mercado, muito pelo contrário, e inteligência artificial é uma área que tem tudo para aumentar cada vez mais a demanda do mercado. Bem, antes da gente iniciar, eu vou explicar para vocês o cronograma. Se por acaso minha tela fugir, ou qualquer coisa, vocês me avisam pelo chat, pelo áudio, tá bom? Manda uma mensagem, falem no microfone, que aí eu fico sabendo, senão eu fico falando e muitas vezes não está aparecendo, aí atrapalha, tá bom? Beleza. Bem, o nosso cronograma é o seguinte. Primeiro eu irei fazer uma introdução à inteligência artificial e redes neurais artificiais. O pessoal que se inscreveu, talvez, no início, viu que o nome do workshop não era workshop de Python e inteligência artificial, era workshop de Python e Deep Learning. Só que, como a maioria das pessoas não conhecem, isso é natural, o termo Deep Learning, eu resolvi colocar inteligência artificial para ficar algo mais simples, para as pessoas poderem entender melhor o que é o assunto do workshop, da oficina. Então, a gente vai falar sobre introdução à inteligência artificial e redes neurais artificiais. Posteriormente, a gente vai falar sobre inteligência artificial em si, explicar Deep Learning e também vou explicar o que é Machine Learning, por que eu escolhi o Deep Learning para ser apresentado aqui nessa workshop. A gente vai falar sobre redes neurais artificiais, que é fundamental, não tem como você trabalhar com Deep Learning, pensado profundo, sem esse conceito de redes neurais artificiais e, consequentemente, a prática. Depois a gente vai falar sobre introdução ao Python. Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, o Google Colab, que é muito boa e fantástica, e que você pode programar em Python usando o seu navegador, aí, o Google Chrome, Firefox, Brave, Vivaldi, independentemente, e você pode programar até no seu celular, porque ele, como roda online, através do servidor do Google, você tem uma GPU disponível e um processador disponível, normal, você pode instalar a biblioteca, você pode utilizar como seu computador, só que é algo fica muito melhor no caso, porque você tem muito mais segurança, porque fica na nuvem, no caso, não fica, se o seu notebook tiver qualquer problema, não vai interferir. A gente vai falar sobre variáveis, como é que declara variáveis em Python, como é que eu faço um print, por exemplo, Hello World, o básico. E como eu vi que o pessoal, pelo menos os que eu consegui ver aqui no chat, são da área de computação, acredito que será mais fácil vocês compreenderem. Vocês provavelmente devem ter visto C, para quem já fez o primeiro período, então, quando ver o Python, não vai ter dificuldade, é bem mais simples do que o C. E depois a gente falar sobre variáveis, no Python a gente vai falar sobre o TensorFlow. Eu vou explicar melhor o que é, mas basicamente é uma biblioteca que permite eu trabalhar com inteligência artificial e redes neurais artificiais.
Em seguida, a gente vai fazer o desenvolvimento de um projeto de Deep Learning. No caso, foi o seguinte, como a gente tem um tempo limitado, eu me organizei antes, preparei todo o projeto, eu vou executar passo a passo o código e explicando para vocês, porque se eu fosse escrever o código, é natural que tenha erros, e a gente demoraria muito tempo. Então, eu resolvi fazer o código antes, eu vou compartilhar com vocês os arquivos, tá bom? E a gente vai desenvolver esse projeto de Deep Learning. Aí, no final, a gente vai ter o processo de dúvidas e considerações finais. Só que, se vocês forem terem dúvidas durante o período da explicação, vocês podem ligar o microfone, mandar e falarem qual é a dúvida, porque aí a gente já resolve a dúvida e passa para frente, tá bom? Bem, primeiramente vamos começar do básico, né? O que é a inteligência artificial? Uma definição, pelo que eu pesquisei, a forma mais simples para que todos entendam, inteligência artificial é uma área da computação que estuda como simular comportamentos inteligentes, que poderiam ser um comportamento humano, usando métodos computacionais. E pode ser um modelo supervisionado e não supervisionado. Então, basicamente, a ideia da inteligência artificial é fazer com que o computador ou decisões que nem um ser humano seria capaz de tomar, como, por exemplo, a análise de bilhões de dados, e com base nesses dados, tomar uma atitude se irá ou não vender um determinado, por exemplo, determinada ação na Bolsa de Valores. Não tem como o ser humano ler, verificar durante 10 anos qual foi o histórico de uma empresa, por exemplo, para saber se ele vai vender ou não. Ele vai se basear com fatos mais próximos. Já uma inteligência artificial, para esse segmento, ela vai ter que observar desde o início, desde quando surgiu aquela empresa, ver toda a sua saúde, aquele saldo daquela ação, até aquele presente momento. E aí que tem a diferença entre a inteligência artificial e o ser humano. E ela toma uma decisão mais, uma tendência a ser mais correta, muito maior que o ser humano. Porque ela vai se basear em fatos, e não em momentos. Pode ser dividido em um modelo supervisionado e não supervisionado. Isso aqui é muito interessante. No caso supervisionado, é o machine learning, e o não supervisionado é o deep learning. Isso aqui seria muito fácil você imaginar. Se você, por exemplo, for na escola, chega no momento da prova, o professor já ensinou para ele. No dia da prova, ele vai ter que responder tudo só. Durante o aprendizado, ele está fazendo o processo de machine learning. Está vendo uma mensagem no chat? A escola vai utilizar o processo de machine learning, ou seja, o estudante vai estar aprendendo e o professor do lado auxiliando. Só que quando chegar a prova, já é para o estudante ter aprendido, aquele conteúdo ter entendido, e ele agora vai fazer só. É aí que é o momento do deep learning. Ele vai atuar de forma sozinho. E no caso do programa de computador, ele vai tomar uma decisão só. Não vai ter nenhum ser humano que vai lá e vai falar para ele, você toma essa decisão, ou você toma essa outra decisão. Não, o computador, ele vai tomar a melhor decisão com base nos dados que ele possui. E com a análise foi feita, e com o modelo que foi criado. Muito interessante. Machine Learning versus Deep Learning. Imaginem aqui um carro. No caso aqui é um Fusquinha. Todo mundo conhece esse carro aqui, tenho certeza. Esse dado, essa imagem foi, no caso, um primeiro Machine Learning aqui em cima. A extração de feature, no caso, extração de características. Característica, o que é um carro? Então, ele vai traçar, por exemplo, o formato dele, se ele tem aqui, no caso, pneuzinho, pneu atrás. Então, ele vai extrair esses dados e, posteriormente, usar modelos matemáticos. Ou se não é um carro com base na imagem que ele vai enviar. Correto? Vocês estão me entendendo, pessoal? Alguém falar no microfone? Estou acompanhando, Luiz. Só que tem um problema, cara, que às vezes está cortando o seu áudio. Se você puder falar um pouquinho mais devagar. Tá bom. E tem uma moça que levantou a mão, foi a Fernanda. Então, é basicamente isso. A imagem, o ser humano tira as características daquela imagem, passa por um modelo matemático. Agora aqui, essa parte de classificação, existe N modelos matemáticos.
No caso aqui, o input é a imagem e a saída é assim, esse dado. Se é ou não um carro, não tem? E a gente partindo por Deep Learning. Vai ter o mesmo processo, lá tem a imagem, só que em vez do ser humano extrair as características do modelo matemático classificar um carro na saída, o que vai acontecer? Vai pegar a imagem e vai passar por um conjunto de redes neurais que podem ter, que a gente chama de camadas. Cada camada é essa parte aqui. Aqui é a entrada. Aqui é a passada da imagem. Nessa etapa, o processo de classificação. No caso, essa e essa outra camada, que a gente chama camada densa. E essa etapa aqui no fim é onde os dados são feita a saída dizendo se é ou é um carro ou não é um carro. Passa pelo conjunto de redes neurais e classifica e extrai todas as características dizendo se é ou não é um carro. E no caso do machine learning, eu vou ter a imagem vai ser extraída as características com caso de estatística, matemática, que é envolvido nessa parte, usando um computador, é claro, para fazer esse processo, e em seguida vai dizer se é um carro ou não é um carro. Queria que alguém falasse no microfone, se conseguiu entender. Entendi, aqui tá tudo bem. Perfeito, então. Hein? Pode falar, eu não sei quem estava com o microfone ligado. Né? Tá dando para entender assim, mais ou menos, né? Porque você volta só um pouquinho a imagem que você estava com ela aí passando, só para eu. Essa aqui? Isso. É que na tela não dá para ler direito aí o final do o output, né? Não Mas- tem zoom nos slides. Mas dá para ver assim que você dá uma entrada de dados, né? Isso. A entrada No caso de aqui é uma dados. imagem, no caso. E aí, no caso, com a intervenção do ser humano para o computador, ele vai extrair as características, né? E aí, na saída, ele é capaz de dizer, se você apresentar um outro tipo de objeto para ele, ele é capaz de dizer se é um carro ou não, né? Através que ele vai aprendendo as características que um carro tem, né? Mas isso é igual você falou, isso aí é com a intervenção do ser humano aí no caso, né? É isso? Exato, isso. Nessa parte de cima aqui. A parte mais Aham. escura. E é basicamente isso. No caso, essa parte de classificação aqui, ele faz com um modelo matemático estatístico. Na realidade, ele não aprende. Ele está falando que, na verdade, a máquina não aprende, é? Nesse caso aqui, machine learning, ela não aprende. Porque, não é que ela aprende. Porque a pessoa muitas vezes relaciona o que aprender com o que o ser humano faz. No caso, ele gera um modelo dizendo assim, um conjunto de regras que vai dizer, de acordo com o padrão, se aquilo é um carro ou não. Se tem, por exemplo, na imagem aqui, se tem dois pneus, tem um espaço aqui aberto e tem determinada cor, que a imagem pode ser colorida ou não, isso é um carro. Caso contrário, não. Então, aqui no caso é um problema binário que a gente fala, é 0 ou 1, é sim ou não. Então, ele vai criar um padrão. Se aquele padrão não for aceitar, não tiver todas as características daquele padrão, aquilo não é interpretado como aquele objeto, no caso um carro, não tem? Então, ele não aprende. O que acontece, ele cria um modelo, Ah, entendi. como é que um descritor que a gente fala, que seria quando você faz a prova, não tem o gabarito? Sim. Ele cria um gabarito. Ele preenche aqueles valores. Se ele tem 4 rodas, ele tem 4, no caso, ele não vai saber que é roda, não é pra gente. Tem 4 pneus? Tem, marca lá. Tem determinada cor? Tem. Ele vai marcando no gabarito. Se passar em todas, então é um carro. Caso contrário, não é um carro. Mas aí, no caso, se você tiver um conjunto maior de carro com maiores características,
Com mais quantidade, mais característica, modelo diferente, ele vai conseguir dizer para você se é um carro, né, ou não. Isso, no caso, quanto maior sua base de dados, melhor vai ser sua análise, seu resultado final. Não, beleza. Aí é interessante o seguinte, essa parte que você falou de aprender. Em Machine Learning não tem. Essa é a questão, ele vai criar um descritor que vai dizer se aquilo é aquilo, se é um determinado objeto ou não. No caso do Deep Learning, já é diferente. Eu vou explicar mais adiante, mas essa assemelha muito ao ser humano, que é a ideia do computador tomar decisão sozinho, igual o ser humano toma. Como é que ocorre esse processo, né, de aprendizagem? Primeiramente, eu preciso dos dados. O pessoal fala muito de hoje em dia, tem um livro, o nome dele não me recordo, A Oportunidade da Ciência de Dados, eu acho que é algo nesse sentido. Eu não me recordo o nome dele. Eu sei que ele fala exatamente disso, a oportunidade dos dados. Ele diz o seguinte, que hoje em dia, atualmente, a gente tem milhares, milhões de dados, e esses dados, eles não são informação. Só a partir do momento que eles são processados e que você pode tomar ele como informação, aí sim ele se torna algo relevante. Dados são apenas, se eu disser, por exemplo, o valor 10, ele é um dado. Mas se eu colocar o valor 10 atribuído a uma determinada pessoa, aquilo pode ser 10 reais na sua conta. Isso é informação, isso não é um dado. Então, a primeira coisa que eu tenho são os dados. Posteriormente, eu faço o processo de treinamento desses dados. Vamos imaginar isso num modelo de machine learning. Eu pego a imagem do carrinho lá do Fusca, treinei, digamos, 1000 imagens. Treinei as 1000 imagens para poder interpretar o que é um Fusca, o que é um carro, e eu gerei um modelo, que no caso seria, digamos, um gabarito, um descritor, dizendo, e com base naquelas informações que são passadas, se aquilo é um carro ou não. E esse processo, né, de modelo e treinamento, a setinha voltando para trás, pode ser feito dezenas de vezes, milhares de vezes. Esse valor vai ser calculado. Você pode passar dezenas de vezes, porque quanto mais você passar, você pode ir corrigindo. No caso do modelo Machine Learning, você pode ir corrigindo, por exemplo, as imagens. Se ela tiver determinada quantidade de pixels, você pode alterar a quantidade de pixels. Você pode diminuir a imagem, pode trocar a imagem. Então, esse modelo pode ser treinado diversas vezes. A aquisição de conhecimento, né, ocorre com a busca de padrões, que eu tinha dito anteriormente, né, a partir de uma base de dados, através de treinamento. Ou seja, eu pego meus dados, realizo o processo de treinamento utilizando algoritmos, que são matemáticos, algoritmos de estatística, e em seguida eu gero um modelo, a partir desse treinamento. Essa parte aqui, pessoal, eu resolvi colocar ela para poder a gente fazer uma analisada. É o seguinte, cada problema de inteligência artificial deve ser analisado separadamente. Isso porque cada problema, se você tem um problema, por exemplo, num bot, para fazer, responder mensagens para os seus clientes, por exemplo, um chatbot no site, é um tipo de problema diferente de uma pessoa que precisa fazer um reconhecimento facial. Então, com base nisso, é feita a escolha de quais ferramentas eu irei utilizar, quais bibliotecas, porque hoje em dia não é necessário, eu não preciso desenvolver, por exemplo, uma rede neural do básico, não preciso desenvolver um algoritmo do básico, não, eu tenho muitas bibliotecas para poder facilitar esse processo. E não só facilita, como deixa também mais, com uma acurácia melhor. No caso, com um resultado mais correto possível. Eu não vou dizer 100%, porque a intenção é chegar mais próximo disso, mas não chegar à perfeição. Então tá, como eu escolhi, a gente comentou, eu falei que essa apresentação vai ser voltada principalmente para o Deep Learning, que vai ser a apresentação no final. Não tem como falar sobre aprendizado profundo sem falar sobre redes neurais artificiais. Essas redes são essa etapa aqui, na imagem que eu falei anteriormente, o Deep Learning, que é a etapa de extração de características de classificação. São redes neurais. E isso que a gente vai fazer a explicação nesse momento. Essa técnica foi projetada desde o início, motivada pela forma como o cérebro humano computa as informações. Redes neurais artificiais são técnicas computacionais que apresentam modelos matemáticos inspirados em neurônios biológicos que adquirem conhecimento através da experiência. Certo?
Para a gente poder pensar o que seria uma rede, um neurônio artificial, né? Ele se assemelha à questão, ele foi inspirado no modelo do ser humano. O ser humano ele possui milhões de neurônios no seu cérebro. E cada neurônio, quando você entra uma informação, passa uma informação para ele, ele retorna um determinado valor. Você toma uma determinada atitude com base nos valores que são entradas, que é feito o input, a entrada naquele neurônio. E com base nisso foi criado esse modelo matemático na década de entre 1943 e 58, foi criado esse primeiro modelo, que é a Perceptron Simples, que é um modelo para resolver, no caso, pelo que eu pesquisei, problemas binários, 0 ou 1, no caso, ou se aquilo é, no caso, a imagem, por exemplo, se aquilo é um carro ou não é um carro. Então, aqui no caso é a ideia, a constituinte da célula, no caso. Aqui é o neurônio, e aqui são as saídas que ligam a outros neurônios. O que acontece aqui? O modelo desenvolvido pelo ser humano tem a seguinte ideia. Essa representação aqui tem a mesma característica principal dessa imagem aqui. Esse aqui é o neurônio biológico, e esse aqui é a proposição do neurônio matemático, no caso. Cada parte dessa aqui, o x1, x2, vocês conseguem enxergar esse valor aqui? No caso, o x1 e o x2? Aqui tá de boa. Perfeito. Então, beleza, então. Esse valor de x1, x2, pode ter n valores, e xp são os neurônios. Esse valor WP, W2 e W1 são os pesos. O que são os pesos? Os pesos, eles dão, quanto maior um peso, um determinado neurônio, mais importância vai ser dado na sua rede. Então, digamos que a gente passa uma imagem de um carro, como tinha lá a imagem do Fusca, do início lá. Então, se nessa rede, por exemplo, passa a imagem do pneu do Fusca, nessa imagem, nesse neurônio passa uma parte da imagem que não tem nada. E nessa outra neurônio passa uma outra parte da imagem que não tem nada. Esse primeiro W1 e o W2, que são os pesos respectivos desse X1 e X2, vão ter pesos menores do que o XP, do que o WP, que é referente ao neurônio XP, que possui uma característica importante da imagem. No caso, ele possui a imagem de um pneu. Já o X2 e o X1 possuem apenas a parte branca, que é a parte que fica em volta da imagem do carro. Então, com base na questão no peso que é passado para esse neurônio, ele vai ter uma maior ou uma menor importância adiante, digamos assim. Então, aqui tem a função de soma. O que acontece aqui é o seguinte. Nesse modelo, o nível de atividade é A, que no caso é essa função aqui, ó, é dado da seguinte forma. Você pega o valor de W1, que é essa parte aqui, multiplica ele por x1, multiplica o peso respectivo pelo valor do neurônio respectivo, soma com o W2 e multiplica pelo x2. Você faz isso para todas as partes. Você pega esse valor de A, que vai ser o valor da soma, da multiplicação entre esses dois e da soma do total, e com base nesse valor, na função soma, você vai tomar uma decisão. No caso aqui, é um problema binário, no caso, que é um problema de sim ou não. Então, a saída é dada por y. Essa parte de baixo, eu vou parar o mouse aqui, porque senão eu não consigo enxergar. A saída é dada por y, que é igual a 1. Se A é maior ou igual a t, t é uma variável que eu vou criar. No meu ambiente, digamos que o t seja... se é um carro ou não. No caso, digamos que 1 seria para ser um carro. Se y for 1, vai ser um carro. E se y for igual a 0, vai ser... não vai ser um carro. Então, com base no valor da soma, ele pega o valor do neurônio, multiplica pelo peso e realiza a soma de todos eles. Isso vai chegar ao valor de A. Com base no valor de A que eu tenho, eu faço o processo de verificação. Se aquilo é um determinado objeto ou se aquilo não é um determinado objeto. Eu queria, pessoal, que vocês falassem, se vocês conseguiram entender.
explicação ou não. Tem uma pessoa falando, mas está com o microfone desligado. Né? Eu entendi. Conseguiu entender, Luiz? Puxa, Luiz Henrique. Mas alguém, pessoal, se alguém não entendeu, por favor, pode falar que eu explico novamente. Tá ok, então. Então, basicamente é isso, pessoal. Ele pega, cria uma variável, no caso, o endereço de memória, né, que... Oi? Ei, não ficou muito claro para mim, não. Tá ok. Vou tentar explicar novamente na forma para ficar um pouco mais simples. A ideia uma rede neural ela trabalha com números. Primeira coisa, tem que ter essa informação. Não trabalha com valores, com letras, com palavras, com frases, nada. Ele trabalha com números. Então, tudo aqui vai ser representado por algum valor numérico. O x1, x2, xp. Pode ser uma imagem, pode ser um texto, tudo vai ser convertido para número. Primeira coisa, esse ponto. Tanto W1, W2, WP, que são os respectivos pesos, seria a seguinte, a confiança que você dá para o x1. Eu dou uma confiança no x1 aqui, por exemplo, de 10%. O x2 eu dou uma confiança de 20%. E por XP eu dou uma confiança de 70%. Então, significa, para minha rede, que o XP possui eu tenho mais confiança nele do que nos outros. Naturalmente, eu vou acreditar mais nele do que nos outros, porque ele deu 70% de confiança. Enquanto que o X2 foi 20% e o X1 foi 10%. Perfeito, eu tenho esses dados. Então, eu tenho confiança já. Digamos que o valor x1 seja 1, o valor x2 seja 2 e o valor xp seja 3. Então, eu vou pegar o valor de 3, multiplicar por 10 e somar com o valor de 10, se não me engano é 10, multiplicar por 20 e pegar o respectivo valor aqui no caso de, pode ser 30, e multiplicar pelo meu peso que é 70. E vou, depois que eu multiplicar esses dois valores, esses respectivos valores, o valor do neurônio e o valor do peso, eu realizo a soma entre eles. A soma do resultado de x1 vezes w1, a soma do resultado de x2 vezes w2, e o resultado da soma, e a soma da multiplicação de xp versus wp. Com esse valor que eu tenho do resultado primeiramente, a multiplicação, depois as somas entre os dois valores, no caso 3 aqui, depois que eu tenho esse valor em mãos, eu posso pegar ele e utilizar para fazer a verificação. Se aquele valor, se aquela imagem que foi passada por mim, por exemplo, é um determinado objeto ou não. Então, primeiro eu pego o valor da entrada, multiplico pelo peso, x1, multiplico pelo peso w1, e em seguida eu realizo a soma de todas as outras neurônios que eu tiver, seja a quantidade que for, e depois que eu tenho esse valor em mão, no caso o valor de A, aí eu tomo uma determinada atitude, se eu faço uma determinada ação ou não. Conseguiu entender melhor? Acho que é parecida. Um pouco melhor, mas pode prosseguir. Tá bom. Talvez no exemplo prático fique mais claro, quando eu for mostrar a classificação. Bem, como é que funciona a rede neural, né? Eu trouxe essa animação para vocês poderem entender um pouco melhor, né? Aqui eu tenho a entrada, a camada de entrada que a gente fala, tem as minhas conexões, nessas conexões que eu passo o peso. Quando ele passa para cá, eu passo um peso, daqui para cá eu passo outro peso. Eu tenho as camadas intermediárias, que são essas duas camadas aqui, e tenho a camada de saída. E no caso aqui na camada de saída, vai ter se eu, por exemplo, quer descobrir se é um carro ou não. Então vai ter só um resultado, porque eu não preciso de dois. Eu preciso encontrar um valor entre... Eu tenho 10 possibilidades, é uma daquelas 10. Então no final vai ter 10 neurônios na última camada. Essa camada de saída é a camada que sai com o resultado. E a camada de entrada é a camada de decisão passar os dados para poder realizar a extração de características nessa etapa de a camada densa e o processo de classificação. Quando chega na camada de saída é apenas já com o valor já pronto, digamos assim. Acredito que com essa imagem ficou um pouco mais claro para vocês conseguirem entender. Primeiro eu vou explicar por que eu escolhi o Deep Learning para ser
apresentado nessa workshop. Existe muito na internet conteúdo sobre machine learning. Data science nem se diga, tem muito conteúdo. Só que deep learning, principalmente em português, não tem tanto assim. Se você procurar um pouco mais, você encontra, mas é muito difícil. O pessoal que já pesquisou, não sei se alguém que já pesquisou sobre isso, mas tem pouco conteúdo na internet, pelo menos eu encontrei pouco. Então eu resolvi, essa área que eu já estudo assim já há um bom tempo, para poder também compartilhar um pouco e aprender também com vocês. E ela é uma área que tem tido nos últimos 10 anos uma notoriedade muito grande. Vocês podem observar que foi entre 40 e 50, um pouco mais de 50, 60, que houve a questão da implementação, da primeira vez de implementação de uma rede neural, que é assim, basicamente isso aqui. Mas por que isso nunca, durante todo esse tempo, não foi capaz de ser colocado em produção? Porque não se tinha como realizar essa implementação, não tinha como, num caderno, numa caneta, não tem como. Só depois surgiu os computadores, mais precisamente, os processadores de alto desempenho, CPU e GPU, e foi possível a gente desenvolver algoritmos mais complexos. E não precisa só de um computador, precisa ter uma CPU, com bastante, assim, no caso, núcleos, cores, e uma GPU, que é uma placa de vídeo, com bastante poder de processamento, para poder criar uma rede neural multicamadas para resolver problemas bem complexos. Então, ela surgiu para melhorar o desempenho de problemas mais complexos ou viabilizar o seu surgimento. Exemplo, visão computacional, questão de carros autônomos. Carros autônomos são totalmente dependentes dessa tecnologia de Deep Learning. Não tem como você fazer um carro autônomo sem que ele tenha essa implementação dessa, não seria ferramenta, seria tecnologia embutida no software de um carro autônomo. Publicidade online, processamento de linguagem natural, no caso os bots, análise do mercado de ações, tudo isso são mercados que utilizam desse conceito de Deep Learning. Bem, no caso eu mostrei anteriormente, tem aquele processo lá, tem os dados, faço treinamento, gera um modelo. Um descritor lá gera meu gabarito, dizendo se é um carro ou não. No caso do Deep Learning, eu preciso das redes neurais artificiais, que é uma proximidade com o ser humano. Preciso da CPU, principalmente de alto desempenho, um processador que tem uma capacidade de desempenho boa, para poder facilitar a etapa de treinamento, senão eu vou demorar muito tempo. E da GPU. O pessoal que gosta de jogar, muitas pessoas imaginam que GPU, placa de vídeo, seja utilizada apenas para desenvolvimento de jogos, para jogar também jogos, a parte gráfica. Só que, para realizar o treinamento de modelo de Deep Learning, é essencial que seja utilizado uma GPU, em modelos mais complexos, é claro, não precisa ser um modelo básico. E nem o modelo que a gente vai fazer em aula, eu vou utilizar uma GPU porque está disponível. Mas não tinha necessidade nenhuma, porque é um modelo bem simples. Eu só queria saber se o áudio continua cortando ou melhorou. Se alguém puder falar aí, por favor. Agora melhorou. Estava cortando antes, mas está melhor agora. Beleza. Pessoal, eu queria saber se vocês têm dúvida até o momento, alguma dúvida, para a gente poder dar prosseguimento. A gente vai mudar um pouco o assunto para poder a gente voltar para esse. Por aqui tá tranquilo. Ok, Lucas. Melhorou, Fernanda. O Lucas também, tudo certo? Ok. Bem, agora a gente vai dar início a uma parte assim, que eu particularmente gosto muito também. Ok, Matheus. Que é a parte do Python. Né? Eu acredito que muitas pessoas que devem talvez conhecer. Não sei se já chegaram a programar, mas tenho certeza que já deve ter visto pelo menos uma propaganda no YouTube de alguma relação ao Python, né? Então, o Python é uma linguagem de programação de alto nível. Alto nível significa que ela é o mais próximo possível do ser humano, e bem simples de ser desenvolvida. Você desenvolver código. É multiplataforma, ela roda tanto em Linux, Windows e macOS, Raspberry, por exemplo, em outros dispositivos também. Eu já vi o pessoal rodando, conheci um rapaz que ele trabalhava utilizando Python, um robô Now, que é não sei se o pessoal conhece, um robô, acho que é um humanoide que fala. Então, ele roda em multiplataforma.
e orientada a objetos. Só que ela também é funcional e não é só orientada a objetos, não precisa trabalhar só com essa, voltada só para esse tipo. Para quem conhece, sabe que esse é o principal, mas tem outros, tem linguagens funcionais, então você pode utilizar o Python e desenvolver de forma funcional. Muitas pessoas não acham, imaginam que Python surgiu há pouco tempo, mas ele surgiu nos anos 90, desenvolvido por Guido von Rosen, matemático holandês. Então o pessoal acha que o Python surgiu em 2005, 2010, porque foi a parte da inteligência artificial que teve assim, uma grande utilização pelas empresas, só que ele já vem utilizando, já é desenvolvido há muito tempo. Ele apenas chegou a esse nicho com questão de mais bibliotecas, por isso que sua utilização é mais intensa na inteligência artificial. Principalmente por isso. É onde o Python é utilizado, né? Ele é utilizado para desenvolvimento web, back-end, a parte do servidor, né? Tem bibliotecas chamadas Django, que são excelentes, Flask, FastAPI, dentre outros. Uma curiosidade, por exemplo, o Instagram, até certa quantidade de usuários, ele era só em Python, back-end, desenvolvido em Python usando Django. Django, aquele Django REST Framework, porque tinha a parte do aplicativo mobile. Então, é um case de sucesso, com certeza, do Python e principalmente do Django, né? Porque todas as pessoas utilizam, se não todas, o Instagram. Automação, diversa automação, por exemplo, enviar mensagem no WhatsApp, enviar mensagens no Facebook, é utilizado o Python. A ciência de dados também é muito utilizada. A computação gráfica, para quem gosta do filme, né, Star Wars, eu acho que é isso. Os efeitos de computação gráfica dele, dos filmes mais recentes, foi feito utilizando Python. A inteligência artificial, né, que a gente está falando de toda essa etapa, também é utilizando Python, principalmente Python, tem outras alternativas, mas principalmente utilizado Python. E também para web scraping, que é uma técnica de você acessar um site e poder tirar informação, dados de lá, daquele site. Utilizando o Python também, você consegue acessar um site, por exemplo, saber o valor de uma ação, qualquer informação, qualquer dado que chegar naquele site, você consegue capturar aqueles dados e colocar num banco de dados, por exemplo, salvar em uma planilha. Então, pessoal, eu vou começar, a gente vai fazer alguns códigos em Python para vocês se familiarizarem com a linguagem e, posteriormente, a gente vai para o nosso projeto prático, tá ok? Eu vou parar a apresentação e vou compartilhar outra tela. Quando aparecer, pessoal, uma interface com alguns algoritmos, quero que vocês me digam se chegou aí. Algoritmo.i Hello World em Python. Vocês conseguiram ver? Sim, já carregou a tela. Perfeito. Eu vou mandar um link para vocês aí Só um segundo, eu vou mandar um link para vocês, se vocês quiserem acessar. E a ferramenta que eu ia utilizar para fazer todos os códigos. Está aí no chat. Perfeito. Essa ferramenta, pessoal, é o Google Colab. Ele é uma ferramenta que permite trabalhar com Python, mas principalmente para desenvolver script simples, ou se não trabalhar com ciência de dados, inteligência artificial, né? É muito bom. E ela é gratuita, você salva os arquivos no próprio Google Drive, então você precisa estar com o e-mail logado, e você tem disponível aqui, se você for em editar, configurações de notebook. Você tem disponível, né, uma GPU, para utilizar para processamento, por exemplo, de muitos dados. Então é muito interessante. Acredito que agora ficou melhor para vocês poderem enxergar, né? No caso, pessoal, a gente começa sempre pelo básico, né? O Hello World. Como é que eu faço o Hello World no Python, né? No caso, eu digito, não tem erro, print, abro aspas, coloco entre aspas, pode ser simples ou pode ser dupla, e a mensagem que eu quero fazer. Aqui no caso do Google Colab, eu posso clicar nesse símbolozinho aqui de executar célula, ou
E aí embaixo ele vai aparecer o output, no caso é a mensagem que eu estou escrevendo em cima. Ele vai demorar um pouco, ele está conectando. Pronto, conectou, perfeito. Aqui embaixo está a mensagem. Eu posso, por exemplo, fazer uma outra mensagem de print, IFTO. Aí eu posso fazer também um Shift Enter, que ele executa e já pula para a célula de baixo, no caso. Caiu aí. Parece que caiu. Travou a tela dele e o áudio dele não tá saindo, né? Também acredito que pode ter caído, viu? E, pessoal, eu voltei, acho que... Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Então, ok. Eu acho que foi minha conexão à internet, não sei. Caiu, eu vou compartilhar de novo a tela com vocês, para ver se eu consigo. Vocês estão conseguindo ver, pessoal, a mesma tela de novo? Tá de boa aí. Sim. Tá de boa. Não sei qual foi o motivo aqui de ter... Se foi por causa do ambiente aqui, não sei. Mas tá perfeito. Aqui é um Hello World, no caso básico, no Python. Digito print, uma palavra reservada, abro e fecho parêntese, e entre aspas eu coloco a mensagem que eu quero colocar. Ou um número, não importa. Uma variável também. Os tipos de variável são int, que é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5. Ou um float, que é um ponto flutuante, né? 1.34, 12.67. Um string, pode ser um nome, por exemplo, Colinas Tocantins, que é a cidade, no caso, situado esse campus do IFTO. E eu posso também trabalhar com a estrutura de dados no lista, no caso. Tem outras, mas no caso que a gente vai utilizar são as listas. E mais precisamente também, além das listas, as matrizes. E no Python também é uma lista. Só que ela é um conjunto de chave dentro de a chaves. Chave não, é um colchete dentro de outro colchete. É não chave mesmo. E tem, no caso, para poder fazer operações, é o básico mesmo, coloco os valores. Para mim criar uma variável, não necessito eu colocar uma palavra reservada. Já coloco diretamente a palavra, a letra, uma palavra que atribui um determinado valor, igualo e recebo aquele valor. E é feito isso basicamente para todas, não tem... Eu crio uma variável e já atribuo o valor. Não precisa igual, por exemplo, não sei que eu tenho que colocar lá, deixa eu ver se não lembro, int, e o tipo não. E o nome da palavra, o nome da variável que eu criar, e em seguida o valor. Aqui eu já posso fazer direto. Não tem necessidade de eu colocar o tipo. Ele já coloca por... Ele aloca a memória de acordo com aquele valor que você passou. Se você passou um valor, por exemplo, de 10, então ele vai alocar determinado espaço de memória. Se você passou, por exemplo, 10.2, ele vai alocar um outro espaço de memória para aquele tipo de dado. E a criação de uma lista em Python é feita basicamente, você cria um nome, uma variável, e atribui dessa forma aqui. Não tem... Você pode colocar os valores já, por exemplo, olá, colunas, e posso colocar também um número, posso colocar um outro valor, não precisa ser uma lista só com dados daquele mesmo tipo, podem ser tipos diferentes. E tem essa função type, né, que eu posso descobrir que tipo de dado, que tipo de estrutura de dados que eu estou trabalhando. E no caso, eu passei a lista aqui, o valor que eu tenho é uma list.
o tipo é um list, que seria um caso uma lista, né, em português. Bem, basicamente é isso. No caso da matriz, a diferença é que você tem essa etapa e você tem essa outra parte aqui. Essa estrutura de dados e essa outra tudo dentro dessa maior. Então, no caso aqui é uma matriz, só que por Python continua sendo uma lista. Conseguiu entender, pessoal? Não sei se vocês já mexeram com Python ou não. Alguém puder falar? Assim, a gente já viu alguma noção, né, de Python. É bem mais simples, inclusive, do que algumas outras linguagens. Isso, provavelmente, não sei, vocês devem ter visto C, né, na faculdade? Não, a gente viu Java, né? Então, perfeito. Java é muito bom. Eu gosto muito de Java, porque Java além de ser orientada a objetos, ela é tipada, né? Então, você aprende com a linguagem tipada, quando você vai com a não tipada, se torna mais simples, porque você tem uma base melhor. Eu não sei em profundidade Python, não, tá? Uhum. Não, é muito mais simples. Eu não terminei ainda. Certo. Mas, no caso aqui, o Python é bem mais simples do que o Java, no caso. Então, pessoal, eu vou passar agora já para o projeto em si, que eu desenvolvi para esse workshop, para a gente poder ver tanto o Python como a questão da inteligência artificial, tá bom? Eu não sei se o Luiz quer fazer uma pergunta, ele está com o microfone ligado. Luiz Henrique? Não. Desculpe. Não, não tem nada não, só porque eu imaginei que fosse. Eu vou fazer uma... Então agora a gente vai para o projeto em si, que eu desenvolvi. Eu já desenvolvi ele antes, a gente vai passar pelas etapas e ver se ele executa sem dar problema, que nem aquela última vez. Só conectar aqui antes, só um segundinho que eu já conecto a máquina e funciona melhor. É bem mais simples, Fernando. Você colocou aí nas mensagens que gostou do Python. Ele é bem mais simples do que o C e o Java. Vocês conseguem ver um slide meu que está com o título assim, TensorFlow? Sim. Perfeito. Para a gente poder desenvolver de uma forma mais simples, e nem por isso também deixar de utilizar uma ferramenta poderosa, a gente vai desenvolver utilizando essa biblioteca TensorFlow. Ela é uma biblioteca desenvolvida pelo Google, de código aberto, e concorrente da uma que tem para o Facebook, é o PyTorch, isso. Nunca mexi com ela, mas sei que é muito utilizada também. Só que essa aqui eu conheço já, então resolvi trabalhar com ela. Ela é a principal biblioteca de código aberto para desenvolver e criar modelos de machine learning. Aqui que o pessoal muitas vezes pode pensar, oxe Luiz, mas você não falou que ia trabalhar com deep learning? Certo. Só que o TensorFlow me permite trabalhar com, no caso, essas duas modalidades diferentes. No caso, machine learning e deep learning. A diferença principal é porque com o deep learning eu trabalho com redes neurais. E não com alguns cálculos matemáticos diferentemente do modelo machine learning. Ela é desenvolvida pelo Google e utilizada por empresas como o Airbnb, Coca-Cola, DeepMind, Google, Intel e Twitter. Essas são as principais empresas que utilizam, inclusive o Google, que no caso desenvolveu ela. E o nosso projeto, pessoal, é o seguinte: o projeto será desenvolvido, né? Consiste em treinar uma rede neural densa porque ela tem mais de uma camada na sua parte, entre a parte de entrada e a parte de saída, através de 70 mil imagens, de uma base chamada Fashion Minish, que é uma base que está de exemplo no próprio TensorFlow, no próprio site lá. Inclusive, no final, eu vou disponibilizar o slide,
Aí vocês podem dar uma olhada lá, vou deixar o link tá no slide aqui. Vocês podem acessar e ter acesso a essa imagem. Aí esse todo vai um pouco mais complexo, o exemplo que eles deram, deixei na forma mais simples para a gente aqui. Beleza, obrigado. 70 mil imagens de uma base chamada Fashion Ministry, no qual possui 10 classes de roupa. Essas classes de roupa seriam os tipos de roupa. Se é, por exemplo, um short, se é um tênis, se é uma camiseta, assim vai. 60 mil imagens serão utilizadas para o treinamento e 10 mil para testes. Você irá treinar com 10 mil e poderá ter 10 mil imagens para realizar testes, para validar se realmente está funcionando da melhor forma possível. Aqui é só uma imagem representando esse Fashion Ministry. É basicamente umas roupas que estão tudo em escala de cinza, no caso, preto e branco. Vou colocar bem no chat para vocês um link do site lá do TensorFlow, se vocês quiserem conhecer. Está no chat, pessoal, o link do site do TensorFlow. E para a gente poder imaginar o seguinte, como eu vou trabalhar com imagens, o computador não sabe o que é uma imagem. Então eu preciso trazer de uma forma para ele consiga entender. No caso, a imagem ela é um conjunto de matrizes, ela é uma matriz. E tem altura, no caso aí, comprimento. Então aqui no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas, e aqui outras 5. No caso eu tenho 25 pixels, digamos assim, porque a unidade de medida da imagem são pixels. Então cada pixel na minha imagem vai ser um neurônio na minha camada de entrada. E eu vou pegar essa matriz e transformar ela em um vetor. Para cada valor, cada posição dessa, cada pixel, eu passar para um neurônio específico e aquele neurônio vai ser responsável por trabalhar aquele pixel, para descobrir se ele possui uma característica que é relevante ou não. Então, transformar essa matriz, no caso, em um vetor. No caso aqui seria um vetor de 25 posições, né? Eu só fiz com 5 porque eu cabia aqui no slide. Então, como eu falei anteriormente, essa imagem não dá para ver, mas se vocês voltarem aqui e imaginarem esse vetor, cada posição daquela do vetor seria passada por uma posição nessa rede e seria passada para a próxima rede. Um neurônio aqui ele se liga a todos os outros neurônios na outra camada. E esse neurônio aqui se liga a todos os neurônios na outra camada seguinte. Por isso que o treinamento é difícil, porque se um neurônio liga com 10, então cada um tem 10 ligações. Se tiverem 10 neurônios aqui, são 10 vezes 10, são 100 ligações, 100 conexões. Isso em cada camada. Se tiverem 1000 camadas, é isso vezes 1000. Tem um outro site, pessoal, muito interessante. Vou colocar o link também no... Podem acessar ele, que ele tem um exemplo bem bacana de como é que funciona o Luan, pessoal, compartilhou no status, na mensagem, um formzinho para vocês acessarem, fazer a frequência do evento, tá bom? É importante que vocês preencham. No caso, esse site aí que eu passei para vocês, eu vou compartilhar minha tela também aqui com ele. Só um segundo que a página aqui está carregando, tá bom? Eu já compartilho. Vocês estão conseguindo acessar, pessoal? Enxergar essa página aqui, pessoal, numa tela azul? Sim. Aí mesmo coloquei o link para vocês. Aqui tem esse pincelzinho, eu posso clicar nele, digitar, por exemplo, escrever um número aqui no caso. Vou escrever o número, por exemplo, 1. Aqui no caso, é o valor que eu digitei. Aqui é o que ele imagina que eu digitei. A análise que ele fez 7. E aqui é o tempo que eu gastei. No caso, foi 6 segundos para poder fazer esse número. E ele mostra em 3D, por isso fica um pouco complicado vocês enxergarem, como é que seria. Deixa eu tentar mostrar aqui. Pronto. Acho que é assim.
Assim. O valor de entrada é passado pelas camadas, e cada camada ele vai passando e vai atribuindo valores. E se a gente for lá no final, a gente pode ver qual que ele teve o maior peso. E no caso aqui foi... Não dá para enxergar aqui, mas vocês podem fazer o teste aí, pessoal. E fica melhor para vocês poderem enxergar. No caso aqui foi o 7, que teve 25% no output, a saída. Ele imaginou que é 7, só que está errado, porque é 1. Se eu for aqui na borracha aqui, vou apagar essa parte. Ele vai calcular novamente. Agora sim, acertou. 1. Então, com base você vai escrevendo o valor, ele vai atribuindo o valor. Se é, ele vai fazendo a verificação, tentando encontrar. Aí você pode ir preenchendo aqui e testando. Isso aqui é mais para vocês testarem depois, tá bom? Fica como um link para vocês salvarem depois, vocês pesquisarem. É bem interessante. Agora eu vou compartilhar com você, pessoal, realmente a tela do nosso projeto. É muito bacana mesmo, Luiz Henrique. Eu encontrei ele agora esse final de semana, estava estudando e encontrei esse site. Vocês estão conseguindo ver, pessoal, essa parte aqui, classificação, fashion, ministry, workshop. Como que é que você falou aí? Aqui em cima, a mensagem, o tópico aqui, o nome do arquivo é classificação, traço fashion, traço ministry. Não, eu tava olhando aqui no TensorFlow e não terminei, peraí. Tá fazendo um teste aqui. Cadê? Não tava, gente. Importando as bibliotecas necessárias. Como que eu vejo aqui? Alguém está conseguindo ver, pessoal? Luiz Henrique. Lindomar. Tô vendo. Tá conseguindo, Luiz? É porque cortou o áudio. Eu tô vendo sim. Perfeito. Então, aqui, essa primeira etapa, pessoal, é feita a parte do import da biblioteca. No caso, a gente está usando o TensorFlow. A gente está atribuindo um volume para ela que é TF. Eu não vou entrar em muito detalhe na linguagem, vou focar mais no problema que a gente quer resolver. E depois a gente está pegando o TensorFlow dessa biblioteca, importando o Keras, que é uma biblioteca que a gente vai usar para criar as redes neurais. Aí algumas bibliotecas são auxiliares, não para trabalhar com números. Esse aqui é para a gente trabalhar com gráficos, que é o Matplotlib. Eu crio um nomezinho mais simples para ela, que é PLT. E aqui embaixo eu faço print da minha versão do TensorFlow. Em seguida eu faço um import, né, do fashion MNIST. Depois eu separo a base de treinamento e a base de teste. Aqui no caso eu crio uma variável fashion MNIST, aí vou lá no keras.datasets.fashion MNIST. Essa base aqui está no próprio TensorFlow. Está embutido dentro de uma base para o pessoal fazer teste, realmente, para poder aprender. Por isso que não preciso baixar nada e entrar em outro site, no caso. Aqui eu separo as imagens, né, na base de treinamento. Essas aqui são as imagens para ser treinadas. Aqui no caso são as respostas. A imagem, por exemplo, é um boné. Então aqui está escrito boné. Aqui são as imagens de testes. E são os gabaritos, digamos assim, dessas imagens. Eu crio dessa forma. A sintaxe vocês não precisam importar muito, é mais no objetivo que a gente quer fazer. Aí eu vou no fashion.mnist.load underline data. O que eu vou fazer? Eu vou pegar na mesma imagem, no fashion MNIST que eu baixei anteriormente aqui, importei, e importar essas bases de treinamento e de teste. A parte de quantidade, nesse caso, como é uma base feita pelo próprio TensorFlow, ele já sabe a quantidade, ele separa 60 mil para treinar e 10 mil para fazer o teste. Aqui embaixo a gente cria uma lista com o nome de 10 classes. No caso está em inglês porque a base de dados em si está em... Eu pesquisei estava dessa forma. Então, T-Shape Top, um Bag, Ankle Boot,
sandália, dentre outros. Então, essas são as 10 classes. Eu vou tentar executar aqui as células, eu não sei se vai funcionar porque aquela hora caiu. Então, se cair, vocês podem esperar que eu volte, tá bom? Perfeito, funcionou. Muito bom, então. No caso aqui, eu estou instalando uma biblioteca para trabalhar com TensorFlow, mais precisamente com placa de vídeo, com GPU. Então, eu preciso dessa biblioteca para, no final, a gente treinar nossa rede e ter um desempenho melhor, assim não vai demorar tanto tempo. Demorar uns 10, 15 segundos. Até agora, pessoal, alguma dúvida? Podem escrever no chat, eu estou vendo o chat aqui, ou falarem mesmo. Eles, Gustavo, essa parte aí do código que você pegou aonde? Já tem aí no Colab ou você pegou na documentação? Como que foi? Não, eu encontrei o exemplo lá, só que aí eu mudei algumas coisas porque eu queria fazer, não tem? Era só uma base que eu utilizei. Mas esse modelo eu tenho pronto, no final eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Os anexos aqui, se eu não me engano, tem como. Tem como adicionar. Eu adiciono os anexos no final e compartilho com vocês, tá bom? Todos os arquivos, inclusive os links. Vou desconsiderar essa parte, vamos importar o dataset aqui, que eu falei para você anteriormente. Aqui, pessoal, para não ficar tão difícil, vocês foquem mais no objetivo, tá bom? A parte de sintaxe e tal, como eu escrevo isso, no momento não vem ao caso. É importante vocês entenderem o processo. Que a parte de escrever código, isso é tranquilo. Na documentação do TensorFlow tem muita coisa mesmo. No final também eu passo meu contato no e-mail, que se vocês tiverem qualquer dúvida depois, eu quero estudar, Luiz, sobre esse assunto e não sei onde encontrar conteúdo. Então, vocês me passam um e-mail que eu respondo para vocês com alguns links que possam ser úteis. Aqui no caso, você separar a barra de treinamento e a barra de teste. Eu estou usando o comando Shift Enter, que executa mais rápido. Aqui eu vou criar uma lista, que eu falei anteriormente, com o nome de 10 classes. Essa lista vocês podem interpretar como vetor. Basicamente é a mesma coisa. A gente vem do C, do Java, a lista, no caso do Java. Shift Enter também, para essa classe. Aqui eu vou ver algumas informações a respeito das imagens de treinamento, né? Vou pegar as imagens de treinamento e fazer um shape. Basicamente, o que ele vai me trazer? Eu tenho 60 mil imagens e elas são 28 por 28. O que isso significa? Significa que se a imagem tem 28 pixels de largura por 28 pixels de altura, significa que eu tenho 784 pixels em uma imagem. Isso significa que minha rede vai ter 784 neurônios na camada de entrada, porque cada pixel vai ser um neurônio. Eu poderia utilizar uma técnica que a gente faz, que pega uma imagem, extrai as principais características dela, e com base nessas principais características, eu crio uma camada de entrada com a menor quantidade de neurônios. No caso, só os neurônios que realmente seriam úteis. Eu poderia baixar isso aqui, por exemplo, para 650, 700. Depende, claro, da imagem. Então, tenho 60 mil imagens para treinar, 28 por 28, que são 784 pixels. O tamanho da minha rede para ser treinada, é uma forma que ela mostra o tamanho, são 60 mil. Labels, esses aqui são os meus gabaritos, digamos assim, das minhas imagens de treinamento. São as respostas. Aqui no caso são um array, né, que eu tenho de 60 mil posições. No caso, o array, com o gabarito das minhas imagens de treinamento. No caso, são training labels, que é o gabarito das minhas imagens, são training images. Aqui tem algumas informações das imagens de teste também. Só 2 informações da outra. 10 mil imagens, 28 pixels por 28 pixels. São 10 mil imagens, como eu falei anteriormente. Aqui esse códigozinho, eu estou fazendo basicamente a impressão de uma imagem para vocês terem uma ideia de como ela é. Estou usando o PLT, que é a biblioteca da ponto figura, uma função própria, e mshow, né, train imagem na posição 11, que eu passei, e color bar, esse tipo de cor. Eu estou passando eu comentei essa parte do código, porque se eu descomentar, o padrão ele vem verdadeiro, mas se eu descomentar e executar, ele vai vir sem. Ele vai vir sem um tracejado. Se eu comentar,
Ela vai ser um tracejado. Se eu comentar essa linha, vou botar aqui anteriormente, comentar ela e executar, percebe que ela vai vir com uns quadradinhos na imagem. No caso, ela vai ser diferente, mas tá bom, tá perfeito. Aqui tá a imagem, 28 pixels por 28 pixels. Basicamente isso. No caso, eu acho que é um sapato, algo nesse sentido. A imagem ainda está no modelo de matriz. Precisamos alterar para o modelo de lista, que não falei anteriormente, modelo de vetor, para que seus valores sejam passados para a camada de entrada da rede neural. Então, se eu pegar a imagem 3 e executar esse código, ele vai me dar um array que eu posso observar aqui, que eu tenho parêntese e tenho duas chaves, se não me engano, dois colchetes. Acho que é colchetes, se não me engano. Que no caso o primeiro é da matriz e o segundo é dessa lista aqui em si. E vai até essa posição aqui. E depois eu tenho uma vírgula e tem essa outra lista. Eu preciso... outra coisa interessante. Eu preciso escalar valores de 0 até 1. Ou seja, não pode ser valores de 0 até 255, por exemplo. No caso, vai ficar mais fácil o treinamento da minha rede. Porque se eu tiver uma imagem, por exemplo, RGB, que era red, green e blue, ela vai ter 28 por 28 pixels vezes 3. Porque eu tenho 3 camadas de cor diferentes. Então, no caso aqui, como a gente só tem escala de cinza, então a gente faz processo para poder ter entre valor 0 e 1. Pego a imagem de treinamento e divido ela por 255, pego as imagens de teste e divido ela por 255. No caso aqui, agora vocês podem observar que os valores das imagens vai ser um arquivo muito grande. Começa com 0 e depois são os valores um pouco maior, só que o valor que na frente tiver 1, todos eles agora são entre 0 e 1. Não tem mais nenhum valor fora desse range, desse espaço. E aqui no caso, esse código faz basicamente só printar, né, os 25 primeiros imagens para você ter ideia como que é a imagem. No caso aqui é uma bota, uma camiseta, acho que é um vestido, não sei. No caso, um sapato, uma sandália. O sapato aqui eu acredito que seja um sapato, e aqui é um tênis, eu acredito. Uma bota. Então essas são algumas imagens que são utilizadas nesse treinamento. Basicamente esse código ele pega e executa no espaço de 25 imagens, né? Que faz o plot lá, usando aquela mesma biblioteca lá, o matplotlib, de 5 por 5 imagens, e aumenta sempre 1 para poder ir atribuindo o valor dentro do for. Não preciso colocar o i++ dentro do próprio for, eu coloco nesse caso no Python for. Agora aqui é a parte que realmente interessa a gente, pessoal. Depois que eu preparei os dados, essa aqui é a parte que realmente eu vou criar minhas camadas da minha rede neural. Eu vou testar ela primeiro com uma camada, e depois vou adicionar mais uma para a gente fazer um teste, tá bom? A primeira camada, eu vou usar a biblioteca model, keras.sequential, keras.layers, layers é camada em inglês, flating no caso é a camada de entrada, e o input shape vai ser quantos neurônios eu quero? 28 por 28, no caso 784 neurônios. E a primeira camada densa vai ter 200 neurônios, e a forma de ativação, isso aqui não vem ao caso a gente falar agora, porque isso aqui daria um outro workshop, seria ReLU. Isso aqui tem na literatura, basta você pesquisar nos artigos, você encontra, para cada tipo de problema, você tem uma função de ativação e resolve aquele problema em específico. E no caso tem a última camada que é keras.layers.dense, são 10 neurônios, e a fórmula de ativação é softmax. No caso ele tem 10 porque eu tenho um range entre 0 e 9, que dá 10 valores, 10 possibilidades. Eu executo esse célula Shift Enter. Perfeito. Se eu der uma olhada aqui nas imagens, eu tenho 60.000, 28 por 28. Perfeito. Aqui eu compilo o modelo. Eu uso a forma de otimização ADA, loss, que no caso seria a perca
utilizo essa outra fórmula aqui, space, category, e minhas métricas, no caso, minha acurácia. Eu quero saber quanto que esse algoritmo vai ser eficiente. Executo também essa parte. E esse model.suma, eu tenho uma noção de como é que minha rede funciona. Eu tenho minha camada de entrada, com 784 neurônios. Tenho minha camada densa, com 200 neurônios. E 157 mil parâmetros. E tenho minha última camada, com 10 neurônios e 2.010 parâmetros. Eu tenho um total de 159.010 parâmetros. E esse é o total de parâmetros que vão ser treinados durante o processo de treinamento da minha rede. Bem, até que enfim a gente chegou a etapa que a gente queria, porque a maioria queria saber, né, como é que funciona, que é a parte de treinamento, né? Essa parte aqui, o model.fit, train images, passa imagem de treinamento, train labels, que no caso é o gabarito das minhas imagens de treinamento, e durante quantas épocas eu quero. No caso, eu vou colocar só 5, para a gente ser um pouco mais breve. No caso, seriam 5 épocas. Eu clico Shift Enter, e aguardo a execução. Ele vai agora calcular a primeira época. Minha acurácia é de 71%, 0,78. Minha perca é de 0,61, muito alta. A minha segunda época, 0,37. E a acurácia 0,86. A gente chegou a uma acurácia de 0,89 e uma perca de 0,29. A intenção nossa é o seguinte, diminuir isso aqui ao máximo, a perca, e aumentar ao máximo a nossa acurácia. Ou seja, o algoritmo ele vai ser mais correto e vai ter uma chance de acertar muito maior e vai ter uma quantidade de erro muito menor também. No caso, perceba que ele começou com 0,61. Isso aqui transformado para porcentagem daí 61%. E terminou com 29%. A diferença foi grande, mas não foi ainda realmente interessante. Aqui no caso eu tenho uma perca, que test loss, test accuracy, eu chamo lá model.evaluate, passando as imagens de teste, e o test label, que é uma variável que, não é uma variável, seria um parâmetro da própria função evaluate. Lá no Java lá tem isso, quando você chama um objeto, por exemplo, você tem que instanciar um objeto, você passa os parâmetros daquele objeto, e no caso aqui seriam as imagens de teste, seria o gabarito das imagens de teste, e meu verboso, que é igual a 2, isso aqui é um parâmetro mesmo que eu coloco. E meu teste de acurácia, que no caso, percebe que eu tenho uma acurácia aqui menor, 0,87, e minha perca aqui é maior. Isso aqui é um problema chamado overfitting. E tem que ser corrigido com base no quanto você vai treinando no algoritmo, melhorando, escolhendo a melhor função de ativação, escolhendo a melhor quantidade de camadas. E com base nessa escolha, você consegue atingir melhores resultados de acurácia e diminuir ao máximo essa perca. A gente vai fazer um teste aqui de predição. Eu estou chamando essa variável prediction, que é model.predict, passando as imagens de teste. Perfeito. Eu peguei as imagens de teste, agora eu quero pegar a primeira imagem. Segundo minha predição aqui, se a gente observar os valores, esse menos 0,5 é porque é o valor exponencial, é um valor muito pequeno. Eu acredito que com base nesses valores, o valor menor é esse aqui. Porque a casa decimal é menos 0,1. Então 0,1,2. Camada 2, vamos ver se é realmente isso. Aí eu passo NP, aquelas bibliotecas que eu importei antes, o NumPy, essa função argmax, e passo a predição na posição 1. Executo, tá lá. Realmente é o valor 2 que eu falei anteriormente. Aí eu tenho minha parte de teste na posição 1. Agora realmente para descobrir se está correto mesmo. Aqui no caso o valor tem que ser 2. Se for 2, significa que deu certo. Se não, está errado. No caso, uma base de teste, realmente é verdade. É o resultado 2. No caso aqui, pessoal, a gente usou a base de teste de imagens e pegou o resultado, o gabarito das imagens de teste também, para poder validar se isso realmente, se essa predição estava correta. Se a gente alterar aqui para 2, por exemplo. Shift Enter. Para 2 aqui, que vai ser a imagem número 1. É o primeiro valor aqui. E se a gente for agora para o teste, a imagem 2. Perfeito. Esse também o teste foi correto. Ele passou a primeira imagem aqui, jogou no modelo de predição, modelo gerado, e, usando o meu gabarito de teste, consegui chegar ao valor que eu queria, que era o valor 1.
Dúvidas, pessoal? A hora é essa. Todo mundo ficou em silêncio? O que é o overfit mesmo? Desculpa, eu não acompanhei. Não, o overfit, ele é basicamente pelo que eu pesquisei, ele é uma diferenciação entre o resultado, você chegou a uma acurácia no seu treinamento de 0,89. No nosso exemplo aqui, a gente chegou aqui a 0,89, certo? E chegou a uma perca de 0,29. Quando você realmente buscou esses dados, você viu no final, você viu que sua média de perca é maior e sua acurácia é menor. Esse overfit é essa diferenciação entre quando você realiza os testes e quando você verifica o resultado dos testes. Que isso deve ser minimizado o quanto mais possível, né? Evitado. Entendi. Alguma dúvida, Luiz Henrique? Não, entendi. Tudo tranquilo agora. E os demais, pessoal? Tem 21 pessoas. Tudo tranquilo aí por enquanto. E, pessoal, era isso. Eu vou só compartilhar com o slide. Entendi, Paulo. Ok. Vocês estão vendo meu slide agora, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Então, aqui era, no caso, a arquitetura da rede neural que eu falei para vocês, né? Que a primeira camada ia transformar o formato da imagem de um array, né? De imagem de 2 dimensões, 28 por 28 pixels, para um array. E, no caso, eu coloquei array porque eu programo muito em JavaScript. Aí lá a gente utiliza array. No caso, seria a lista, né? De uma dimensão de 28 vezes 28, que é 784 pixels. Que nem eu falei anteriormente, né? Então, a camada de entrada terá 784 neurônios. E a segunda camada irá, digamos assim, achatar, né, os pixels para passar para uma camada de 128 neurônios. No caso lá eu fiz com um pouco mais. E a última camada terá, essa aqui continua igual, essa camada, né? Terá 10 neurônios, pois são 10 possibilidades que a gente tem. Essas são as referências que eu utilizei para desenvolver esse trabalho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, fica à disposição. Luiz, queria agradecer pela palestra e pelo workshop, foi muito bacana. A gente conhecer um pouco mais de inteligência artificial e usar essa ferramenta que é muito bacana do Google, né? Muito Isso. poderosa. E a vantagem principal dela, todas as ferramentas que eu utilizei aqui, são ferramentas que, vocês voltarem a ver meu notebook, né, com os códigos de classificação do workshop. Como é? Não, vocês voltaram a enxergar o notebook, aquele que está com os códigos do treinamento? Sim. Não é porque eu vou fazer uma diferenciação aqui, para vocês poderem ver. Eu vou criar 4 neurônios, uma outra camada com 200 neurônios, e a mais, essas duas camadas tá suficiente. Eu criei, pessoal, mais uma camada aqui, mesma função ativação, e outra camada com 200, só para a gente fazer um teste antes de terminar. Só vou executar aqui novamente. Aqui a camada que eu criei agora, com 784 neurônios, 615.440 parâmetros. Nessa camada, no caso. Agora eu tenho um total de 744.450 parâmetros, no total. E eu vou realizar o treinamento agora por 10 épocas, para ver se consigo um resultado melhor. Vai demorar um pouco mais agora. Eu estava falando anteriormente, pessoal, essas ferramentas que eu utilizei, tanto o Google Colab quanto o TensorFlow, são ferramentas utilizadas por empresas mesmo, não são só para você aprender. São tudo ferramentas utilizadas pelas próprias empresas, pelo Google. O Airbnb mesmo tem um case de sucesso que eles utilizaram o TensorFlow para poder conseguirem melhorar, porque o Airbnb tem muitas imagens, só que não fazer uma filtragem naquelas imagens. Então, utilizar esse TensorFlow para poder classificar as imagens da melhor forma possível para atrair mais os clientes.
Então é um case de sucesso. Se vocês observaram no site TensorFlow, tem lá esse case do Airbnb. Aqui a gente chegou, realmente melhorou bem, ó. A API caiu para 0.21, o loss, e a acurácia para 0.91. Agora vamos ver se realmente, se a gente for ver os resultados, se realmente não melhorou. A perca, aquele overfit que eu falei para vocês, continua ainda muito grande, ó. Eu tenho 0.21 aqui, 0.38 na minha perca total, e minha acurácia, aqui no treinamento é 0.91. A diferença, tanto que é grande, aqui no meu resultado é 0.87. Diferenciação muito grande. É um problema que tem que ser corrigido, no caso, se fosse colocar em produção, esse algoritmo. A pergunta da Karine aí que ela colocou, você pode criar quantas camadas quiser ou tem que ser dentro de um limite específico. Karine, é o seguinte, quanto mais camadas você adicionar, mais difícil vai ser para processar esse algoritmo. Então, se você, por exemplo, quiser fazer um processamento com 1000 camadas, com 200 mil neurônios, no caso aqui um exemplo, 200 mil neurônios, por exemplo, com 1000 camadas, você vai precisar de uma máquina muito potente, ou você vai precisar de ter uma máquina com um tempo disponível muito grande para poder fazer esse processamento. O ideal é, com base no problema que você tiver, você buscar na literatura, em artigo no científico, uma melhor especificação para cada tipo de problema. Reconhecimento facial tem essa quantidade de neurônios e camadas indicadas e essas funções de ativação. Você tem um problema de reconhecimento, por exemplo, treinar um bot. Então, é outro problema diferente, processamento de linguagem natural. Uhum. Ô, Luiz, mas essa quantidade de camadas você configura lá no código mesmo, né? Isso, aqui no vou compartilhar de novo a tela, que fica mais fácil para explicar. Essa parte aqui, Luiz Henrique, aqui, essa sequência que eu faço aqui, keras.sequência, aqui no caso, essa aqui é a camada de entrada, essa aqui, se a gente falar camada densa, essa aqui é outra camada densa que eu criei agora por último, com vocês, e essa última aqui é minha camada de saída. No caso, para não criar mais camadas, eu criaria nesse intervalo aqui, não tem? Entre essa e essa de baixo. Eu poderia ir criando conforme a necessidade. Entendi, cara. Muito interessante. É muito interessante, porque você fica livre, né? Você tem, no caso, a limitação sua é hardware mesmo. Quanto mais camadas você tem, e quantos mais neurônios possui, mais é demorado o processamento. No caso aqui do Google Colab, tem uma vantagem muito grande que a gente tem em nuvem, né? A gente foi em editar configuração em notebook, a gente tem disponível uma GPU aqui, para trabalhar, e uma TPU. A TPU, eu acredito que seja trabalhar especificamente com TensorFlow, por isso que é TensorFlow, Process, alguma coisa nesse sentido. Ou uma GPU, que seria, no caso, genérico. Facilita muito o desenvolvimento. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Ah, você entendeu, não foi, Karina? Pois, basicamente é isso, não tem... O ideal é você procurar na literatura. Ah, essas informações. Eu não consegui, pessoal, compartilhar com vocês os dados. Não sei se o Luan está online, se o Luan consegue. Luan, você está me ouvindo?
Obrigado, Tamires. Não, muito interessante esse assunto. A vontade maior é porque tem muitas possibilidades com essa ferramenta. Aí, pessoal, se vocês puderem esperar só um pouquinho, eu vou criar uma parte aqui no Drive, eu não consegui anexar os arquivos para poder compartilhar com vocês. Tá Beleza. bom? Só um momentinho. E quem tiver dúvida pode mandar aqui no chat, pode perguntar. Eu acho que eu já vou encerrar a gravação, porque agora não tem necessidade de terminar o workshop, né? Mas sim, Fernando, estou criando uma parte no Drive agora, que eu achei que tinha como compartilhar por aqui, mas não consegui. Eu vou mandar o link aqui no chat, tá bom? Só finalizar a gravação aqui.